Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a dialética entre o atraso e a modernidade na América Latina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estou neste momento escrevendo o prefácio do terceiro volume do Quebrando as Correntes. Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. É o terceiro volume do livro Quebrando as Correntes, que dirige eu e o Gabriel Landi. A gente já lançou Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, e o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, né? E aí, nesse prefácio, estou debatendo várias coisas. Como vocês sabem, o Quebrando as Correntes tem uma tradição de prefácios gigantescos. O prefácio por si só daria um livrinho. E aí, dentre outras coisas, estou debatendo 4 teses sobre o desenvolvimento capitalista latino-americano para explicar o que eu chamo de paradoxo do reformismo na América Latina. Eu vou gravar um videozinho rápido, curto, sobre cada uma dessas teses, depois um vídeo sobre o que eu chamo de paradoxo do reformismo, não só para ajudar a divulgar o livro, gente, mas trocar ideia com vocês, divulgar alguns pensamentos e tal que eu estou colocando no papel. Vamos lá. A Revolução Burguesa Clássica na Europa Ocidental, particularmente na Inglaterra, na Holanda e na França, teve como uma característica um desenvolvimento do capitalismo que se chocou com o antigo regime, né, com o regime feudal, né, com o modo de produção pré-capitalista ali colocado. Então, durante um bom tempo, né, durante séculos, o capital comercial e o capital bancário, que crescia em volume, em escala, de maneira gigantesca no período da chamada acumulação primitiva de capital, esse capital bancário e comercial ele conseguiu conviver ali na estrutura dos estados absolutistas e do feudalismo transformado, né? Transformado pelo próprio crescimento das relações mercantis na Europa Ocidental no século XVI, XVII e XVIII. Acontece que, segundo inclusive uma clássica abordagem do Perry Anderson no livro Linhagens do Estado Absolutista, chega um momento em que há uma incompatibilidade da continuidade do crescimento desse capital comercial e bancário com o modo de produção feudal. Essa incompatibilidade radical é um dos elementos que explica o processo de revolução burguesa, né? Porque a burguesia, ali a classe ascendente naquele momento, precisava conquistar o poder político do Estado para generalizar as relações capitalistas, para sacralizar a propriedade privada, para acelerar o processo de formação do proletariado enquanto uma classe destituída dos meios de produção, que não tinha ligação com as corporações de ofício feudal ou com a terra, numa relação de servidão feudal. E acabou, né, que essa contradição, essa incompatibilidade que explodiu na Revolução Burguesa fez com que a característica do desenvolvimento capitalista clássico na Europa Ocidental, particularmente nesses 3 países, se desse da indústria nascente, né, do capital industrial, do capital comercial, do capital bancário, contra a grande propriedade territorial, né, contra a nobreza proprietária de terras. Então, a característica da Revolução Burguesa Clássica, dentre vários, é uma revolução que se coloca de maneira radical contra o antigo regime, né? Particularmente na França, né? Porque, por exemplo, na Inglaterra se preservou a monarquia, os títulos de nobreza, o prestígio da nobreza, ainda que uma nobreza totalmente aburguesada, que não tenha relações objetivas de continuidade com aquela nobreza feudal de séculos atrás, né? Mas, enfim, se preservou uma estrutura política, simbólica, cultural, de glorificação da nobreza, de uma monarquia constitucional e por aí vai. Então, um antagonismo radical com o antigo regime e um antagonismo entre burguesia industrial nascente e grande propriedade territorial, né? A revolução burguesa, ou seja, a consolidação do modo de produção capitalista na América Latina, não aconteceu da mesma forma. Aqui, o capitalismo se desenvolve a partir do antigo regime, a partir do modo de produção escravagista colonial que estava colocado. Então, a transição da era pré-capitalista para a era capitalista se deu dentro de uma moldura
de continuidade histórica, muito mais continuidade do que ruptura, com o antigo regime, né? Porque vamos lembrar, há vários debates sobre qual era o modo de produção na América Latina colonial. Parece muito tranquilo dizer que o modo de produção era o modo de produção escravagista colonial, né? Ainda que esse modo de produção escravagista colonial estivesse subsumido, estivesse inserido dentro da dinâmica mercantil, né, tricontinental, África, Europa e América, na era da acumulação primitiva de capital. Então aqui, quando vem a transição do modo de produção escravagista colonial para o capitalismo, essa transição é dada sem uma revolução burguesa com ruptura, né? Uma ruptura de baixo para cima, uma ruptura, como diria o Gramsci nos cadernos do Castro, uma ruptura jacobina com o antigo modo de produção. O que acontece, inclusive, é um processo de formação de uma burguesia industrial a partir de grandes proprietários do café, a partir de ex-comerciantes e traficantes de pessoas escravizadas e uma formação, inclusive, do capital bancário muito ligada ao setor agroexportador, né? A grande propriedade de terra, seja no café, né? A agricultura de exportação mais rica na transição do antigo regime para o capitalismo no Brasil, seja, por exemplo, nas produções de cacau, de algodão, de látex em outras regiões do país. Tal sorte que aqui a Revolução Burguesa nunca expressou um antagonismo radical entre a grande propriedade de terras e o capital industrial e desenvolvimento, né? Entre a modernidade simbolizada pelo desenvolvimento capitalista, pela criação de uma civilização urbana industrial, e o atraso simbolizado aqui pela grande propriedade rural de terras, né? Pelo latifúndio. Pelo contrário, embora com contradições importantes, aqui sempre houve uma complementariedade. Como assim? Vamos lá. No Brasil, a existência de uma hiperconcentração de terras, dentre outras coisas, garantiu um fluxo constante de força de trabalho para os centros industriais brasileiros, particularmente no Sudeste e no Sul do Brasil, né? No Sudeste com destaque para São Paulo, em que esse fluxo permanente de imigrantes do campo para a cidade é um dos elementos fundamentais de um rebaixamento constante do valor da força de trabalho, ou seja, de uma depreciação do salário e das condições de trabalho, elemento indispensável para a acumulação de capital na América Latina. Então não se explica a persistência histórica da superexploração da força de trabalho no Brasil, sem falar da característica de um exército industrial de reserva sempre gigantesco. Então sempre tem na história brasileira mais gente procurando emprego do que emprego disponível. Isso é uma característica de todo o capitalismo, mas em países como o Brasil e outros países da América Latina isso é maior ainda, né? Mais majorado, mais pronunciado. Então a existência desse latifúndio sempre garantiu esse fluxo permanente de força de trabalho que foi fundamental foi fundamental durante todo o século XX na acumulação capitalista. Aliado a isso, esse setor agroexportador também, historicamente, no século XX, foi o principal responsável pela entrada de divisas, né, de moeda forte na economia brasileira e latino-americana. Dado que, mesmo no auge dos processos de industrialização, mesmo nos períodos de substituição de importação, mesmo nos períodos de crescimento da indústria nos países latino-americanos, esse crescimento industrial nunca aconteceu dentro de umas bases que as próprias economias latino-americanas conseguissem garantir a criação de um setor de produção de máquinas e equipamentos que suprisse a demanda por capital constante para a expansão dessas economias. O que é capital constante, gente? É máquinas, é equipamentos, é máquinas de produzir máquinas, né? De maneira bem simplificada. Então, nunca se desenvolveu aqui um setor produtivo de máquinas e equipamentos que fosse capaz de dar uma dinâmica autoexpansiva permanente para o capitalismo brasileiro, né? De tal sorte que há uma dependência
da própria indústria aqui instalada com o latifúndio, com o setor agroexportador, porque o setor agroexportador é fundamental para trazer divisas para o país e os industriais precisam dessas divisas, dessas moedas fortes para comprar suas máquinas e equipamentos para recompor seu parque industrial ou até para expandir sua capacidade produtiva, para diversificar a atividade econômica, né? Então eles precisam dos dólares, por exemplo, nos dias atuais, que a soja traz. Aliado a isso, com o pós-Segunda Guerra Mundial, o crescimento do capital estrangeiro investido aqui nas indústrias, nas manufaturas latino-americanas, o capital estrangeiro aqui instalado repatria seus lucros, né? Para enviar a seu lucro para fora, ele também precisa de moedas fortes, ele demanda dólares, né, para devolver para a matriz o lucro, uma boa parte dele, retirado das economias periféricas. Isso também faz uma demanda por moeda forte, né, por dólares majoritariamente na economia. Quem garante esses dólares é, inclusive, o setor agroexportador também. Então, na realidade, se a gente for pensar de um ponto de vista ideal, o que seria um processo de industrialização ideal no Brasil, assim, pegando a referência da Revolução Clássica na França, na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos. A Revolução Burguesa dos Estados Unidos vai da independência até a Guerra Civil, viu, gente? O ideal seria fazer uma reforma agrária, seria criar um forte mercado consumidor para ter consumo de escala e crescimento de indústrias brasileiras, seria fazer uma reforma agrária, inclusive, para baratear o preço de matérias-primas e também de bens fundamentais para a reprodução da força de trabalho, né, de alimentos, né, isso baratearia o valor da força de trabalho e potencializaria a escala de acumulação de capital. Só que nada disso aconteceu na América Latina, dentre outras coisas, porque nenhum setor da burguesia latino-americana nunca topou uma reforma agrária radical que desse uma verdadeira escala de mercado interno, que barateasse a produção de matérias-primas, que barateasse o valor histórico-moral de reprodução da força de trabalho e que, inclusive, a partir de um processo de reforma agrária radical, se pudesse planejar a industrialização de todo o setor primário exportador, né? Porque até hoje no Brasil, na Argentina, no México, no Uruguai, no Chile, o setor primário exportador, o setor de commodities, é, grosso modo, pouquíssimo industrializado. Por exemplo, a soja que o Brasil exporta, por exemplo, para a China, para os Estados Unidos, normalmente é uma soja não processada. Até o esmagamento mecânico da soja não é feito no Brasil, em vários trades, em várias grandes empresas exportadoras. Não são os chineses, os estadunidenses, as empresas deles que fazem lá. Então, durante muito tempo no século XX, os marxistas olharam para a industrialização clássica, pensaram assim, um modelo clássico, assim, não, caralho, aqui no Brasil ainda falta completar a Revolução Burguesa. Aqui no Brasil, a Revolução Burguesa não foi completada. A economia brasileira não é uma economia capitalista nacional, ainda é uma economia colonial, porque a gente não superou totalmente o antigo regime, suas heranças e resquícios, né? O antigo regime escravagista, colonial. A gente nunca fez uma reforma agrária e nunca criou as condições para uma expansão autossustentada da indústria, né? Garantindo barateamento radical da reprodução da força de trabalho, das matérias-primas, garantindo escala no mercado interno e por aí vai. Não é isso, nunca fez e a burguesia nunca vai apoiar isso. Porque aqui o desenvolvimento capitalista brasileiro faz com que não exista um dualismo estrutural, como se falou no século XX, entre uma sociedade urbana-industrial moderna e uma sociedade rural, atrasada. Pelo contrário, aqui é uma complementariedade. A característica do desenvolvimento capitalista dependente é a de uma modernização seletiva, contraditória, aberrante, um tipo de modernização em que é funcional para essa modernização capitalista dependente a existência de extensas regiões atrasadas que garantem fornecimento de matéria-prima, que garantem mercado consumidor, que garantem fornecimento de força de trabalho, que garantem, inclusive, certa reserva de mercado para os capitais aqui instalados. Aí vocês já pensaram, só dando um exemplo básico assim, vocês já pensaram
o que seria do Parque Industrial de São Paulo se o processo industrial brasileiro fosse uniforme no território, se a gente tivesse uma indústria instalada do mesmo porte, da mesma dimensão do Parque Industrial de São Paulo, no Nordeste do país, no Norte do país, do Sul do país, como é que a indústria de São Paulo iria se sustentar? Porque não existe mercado consumidor, né, suficiente para absorver tudo que é produzido hoje pela indústria paulista e um grau de produção equivalente das outras regiões do Brasil. O mercado consumidor de produtos industriais saindo da indústria paulista não aguentaria esse volume de produção e a gente não conseguiria tal volume de exportação para dar vazão a esses produtos, tal como estão hoje. Então, por exemplo, é funcional para a sobrevivência do Parque Industrial Paulista o atraso do norte do Brasil, a baixa industrialização do nordeste do Brasil, tá ligado? De outras regiões do país que se garante a sobrevivência também daquele parque industrial. Então, esse caráter contraditório não é a negação do capitalismo, não é um capitalismo incompleto, é uma forma específica de desenvolvimento capitalista em que atraso e modernidade coexistem tranquilamente. Coexistem com algumas contradições às vezes, alguns enfrentamentos às vezes, mas não há um antagonismo irreconciliável. O desenvolvimento capitalista aqui não passa pela destruição do antigo regime, destruição radical, uma ruptura de vulto, e não passa também pela destruição da grande propriedade latifundiária e pela subordinação do setor agroexportador ao desenvolvimento industrial, já que aqui a industrialização de capitalismo periférico, industrialização dependente. E essa industrialização consegue conviver com a predominância do pendor agroexportador nas economias. Convive reclamando, cada vez menor, menos competitiva, cheia de subsídios, cheia de protecionismo para conseguir sobreviver. Mas sobrevive, entende? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, essa persistência do chamado arcaico, do atrasado, essa dificuldade do Brasil de se modernizar, ou essa imagem que alguns intelectuais pintaram historicamente no século XX, a São Paulo conseguiu alcançar a vanguarda da modernidade, o resto do Brasil não. Isso é plenamente funcional no tipo de desenvolvimento capitalista que a gente tem aqui na América Latina. Se vocês quiserem estudar mais sobre o tema, que é muito interessante e muito importante, eu recomendo o prefácio do livro do Clóvis Moura, O Rebelião das Senzalas, publicado pela editora Anita Garibaldi. Eu estou indicando esse específico, porque eu não li outras edições, então não sei se tem esse prefácio que o Clóvis Moura faz esse debate sobre a transição do regime escravagista colonial para o regime capitalista dependente, né, no Brasil, mas é uma reflexão também que, por vários prismas, toca aspectos da Revolução Burguesa na América Latina. E o livro do Agustín Cueva, né, Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, que, como o próprio título diz, debate a América Latina como um todo. São dois livros muito bons para pensar a relação entre atraso e modernidade no capitalismo dependente e periférico da América Latina. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo. Até a próxima.